Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver uma questão da UFMS que envolve uma pegadinha sobre o TNT. Eu espero que vocês gostem. Qual das seguintes moléculas é mais adequado para ser utilizada como suporte para os grupos nitro? O grupo nitro, NO2, é utilizado na fabricação dos principais explosivos, como o TNT. Os explosivos são formados por moléculas que possuem uma grande densidade de energia, que é a quantidade de energia armazenada em um determinado sistema ou região do espaço, por unidade de volume ou por unidade de massa. Moléculas que possuem ligações tensionadas possuem densidade de energia maior que as moléculas não tensionadas. Por esse motivo, os cientistas estão utilizando moléculas tensionadas como suporte para grupos nitro, produzindo explosivos violentíssimos. Primeira coisa, ele quer a molécula que é mais adequada para ser usada como suporte. O texto está falando que essas moléculas que são mais adequadas para serem utilizadas como suporte são justamente as moléculas tensionadas. O que seria uma molécula tensionada? Que tem uma certa tensão. Por exemplo, digamos que eu tenho um carbono de hibridização sp3. Lembrando, carbono sp3 faz as 4 ligações simples. Então, aqui, digamos que eu tenho aqui esse carbono de hibridização sp3. O ângulo entre essas ligações, como a geometria ela é tetraédrica, o ângulo vai ser de 109 graus e 28 minutos. Isso aqui é a molécula normal. Como ela tem que ser? Ela tem que ter esse ângulo. Agora, digamos que eu queira transformar isso aqui numa molécula tensionada. Concordam comigo que se eu mudar o ângulo, eu vou tensionar essa molécula? Então, digamos que eu pegue e coloque um ângulo de 60 graus. Eu mudei a tensão da molécula. Agora a minha molécula está tensionada. Só uma analogia para vocês entenderem. Digamos que eu tenho aqui uma corda. Ela está toda esticada. Agora, digamos que, por algum motivo, essa corda ela não está mais assim, deitada. Alguém vem aqui e puxa essa corda. Concordam comigo que se essa corda for puxada para cima, vai surgir um certo ângulo, que aqui era um ângulo raso. A partir do momento que essa corda ela foi puxada para cima, vai surgir um outro ângulo e vai surgir uma tensão na corda. Por exemplo, ela estava aqui, ela estava retinha, agora ela está tensionada. Eu tensionei a corda, eu mudei a configuração dela. Então, é só uma analogia para vocês entenderem o que acontece com essas moléculas tensionadas. E essa questão, ela não foi muito legal com os vestibulandos porque ela falou do TNT. O que acontece? O vestibulando, quando vê isso, ele lembra logo da fórmula do TNT. Se vocês lembrarem, TNT significa trinitrotolueno. Vamos desenhar a estrutura dessa molécula. Aqui eu vou ter o meu anel benzênico, trinitro. Tri vem de 3. Nitro significa que eu tenho 3 grupos nitro, que é o grupo NO2. Então, 3 grupos nitro. NO2. Tolueno. Esse tolueno é porque eu vou ter aqui um metil. Trinitrotolueno. Essa é a estrutura do TNT. Se vocês assistiam, quando eram crianças, aquele desenho do Papaléguas, sempre aparecia, né, esse nome, TNT. Ele usava para tentar explodir o Papaléguas, enfim, nunca dava certo. Sempre acabava sobrando para ele, para o coiote.
Nunca conseguia pegar o papaléguas. Então, é essa molécula aqui. O que acontece? A pessoa, ela pensa logo, quando vê essa questão, ele quer a geometria do TNT. Aí ele vai atrás do que mais se aproxima da geometria aqui do TNT. Só que não é isso que a questão quer. Ele colocou o TNT a título de exemplo, mas só para exemplo de onde o grupo nitro está presente. O grupo nitro está presente no TNT. Mas o que a questão quer mesmo é uma molécula tensionada. O que acontece? Eu quero ver aqui uma molécula que tenha um ângulo diferente. Por exemplo, desses 109 graus e 28 minutos. Aqui. O carbono, ele tem hibridação sp3. Ele está fazendo somente ligações simples, se vocês observarem aqui. Lembrando, carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações. O ângulo é de 109 graus e 28 minutos. Eu não tenho uma diferença angular aqui de um carbono sp3, ó. Não tem muita diferença de ângulo. Então aqui tá fora. Esse daqui é um pentágono. Lembrando, só a título de revisão, como é que eu descubro o ângulo interno de um polígono regular? O ângulo interno é igual a 180 vezes n menos 2, onde n é o número de lados, sobre n. Então, no caso de um pentágono, 180 vezes 3 sobre 5. Que dá 108. Então, esse ângulo aqui é de 108 graus. Ainda não tem uma diferença muito grande. E aqui eu tenho um cubo. Observe que aqui, ó, em cada face eu vou ter um ângulo de 90 graus. Agora sim, eu tenho uma diferença angular. Eu estou falando aqui de uma possível molécula tensionada. Aqui eu tenho um anel benzênico. Ó, lembrando, anel benzênico. Eu posso representar com essa bolinha ou eu posso representar assim. Porque ele tem duplas ligações conjugadas ao longo da cadeia. Lembrando, né, que só fazendo uma revisão aqui, aproveitando que a gente está resolvendo a questão. Esse anel benzênico, ele sofre ressonância. Essas duplas ligações, elas vão se movimentando de lugar. E é isso que faz, por exemplo, com que moléculas que têm essas duplas conjugadas sejam boas condutoras, por exemplo, por causa dessa propriedade da ressonância. Então, se o carbono ele é sp2, ele vai ter um ângulo de 120 graus pela hibridação da molécula. O mais distante aqui ainda vai ser, ó, de 90 graus. E aqui nós vamos ter um heptágono. O ângulo vai ser aproximadamente de 128 graus. Então, observem que realmente a molécula que dava mais distante era a C. Ah, mas como é que você sabia que tinha que pegar mais distante em relação ao carbono sp3? Porque todas as moléculas que ele deu nas alternativas, porque todas as estruturas, as geometrias que ele deu nas alternativas, tem carbono sp3, ou todas elas são formadas por carbono com hibridação sp3. Então, basicamente, eu pegava qual o ângulo que o carbono sp3 tem, e para achar a molécula tensionada, eu via qual ângulo estava mais distante daquele ângulo ideal. Basicamente isso. Aí essa molécula é usada como suporte para os grupos nitro. Percebam que TNT não era só a título de exemplo. O próprio grupo nitro ele foi citado, mas o que a gente precisava saber mesmo era essa questão da molécula tensionada em relação ao carbono sp3. É uma questão muito legal, porque não é um conceito muito trabalhado, né? Essa questão de ter moléculas tensionadas. Se vocês gostaram, eu peço, por favor, que
curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Caso vocês tenham alguma sugestão de questão específica, é só colocar aí nos comentários. Muito obrigada!